Olá pessoal, boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live do Simbora Projetar. Eu sou Yara, nem todo dia eu faço essa apresentação, que às vezes eu esqueço. Eu não boto a apresentação no script, né? Então, eu acabo que esquecendo. Mas eu sou Yara, eu sou decoradora e sou professora, né, de festas, sou a fundadora do projeto Engenhando Festas. E eu defendo demais a ideia do projeto digital, porque eu acredito que o projeto digital ele pode transformar a tua carreira dentro do segmento de decoração de festas, né? Assim como transformou a minha. E assim como transformou já de outras pessoas também. Eu já andei conversando hoje à tarde, eu conversei horrores com a Solange, foi uma moça que já fez, né? Aprendeu a fazer projeto digital comigo. E ela estava falando dessa possibilidade, tipo, de você poder apresentar para cliente o que está lá na cabeça, né? Tipo, você tem uma ideia e aí você desenha aquela ideia, literalmente você desenha a ideia e apresenta para a cliente e o quanto que isso foi vantajoso para ela, né? O quanto que isso foi legal. Então não foi só eu, né? Tiveram outros exemplos aí de pessoas. E hoje nós vamos falar sobre dimensionamento, que dimensionamento é uma das palavras-chave quando a gente fala de projeto digital, tá? Tipo assim, vou fazer o projeto digital, uma das primeiras coisas que a gente faz é dimensionar, configurar a página, né? Fazer o dimensionamento da página. E aí tudo que você vai desenhando, tudo que você vai colocando na tela deve estar em escala, tá? Devem estar em escala, em uma escala que depois eu vou revelar para daqui para o final da live, eu revelo para vocês, vou dizer para vocês qual é a escala que eu utilizo para ensinar a fazer o cálculo, tudo direitinho, tá? Mas é super importante a questão de você fazer esse dimensionamento. Então, para a gente começar o nosso conteúdo aqui, vamos começar aqui falando por que dimensionar o projeto digital, né? Por que dimensionar o projeto digital? Galerinha que está aqui nas outras plataformas, deixa eu ver se eu consigo virar a tela aqui para mostrar para vocês a tela do meu computador. Ó, então vamos aqui para o slide, vou colocar aqui nesse cantinho, acho que segura aqui, um tantinho, né? Para a gente falar aqui que dá para vocês verem um pouquinho do slide, né? Oi, oi para todo mundo que está chegando aí. Pronto. Então vamos aqui. Por que dimensionar o projeto digital? Primeiro, porque você consegue ter uma visualização comparável com o real. Coloquei esse exemplo aqui do lado, que é esse meu projeto digital com o tema unicórnio que eu fiz. Ele foi um projeto que ele foi feito, né? Inclusive eu gravei uma aula sobre esse projeto aí. No dia que eu estava desenvolvendo esse projeto digital aí, com o tema unicórnio, eu gravei uma aula, né, e editei tudo bem direitinho e coloquei lá no YouTube. Essa aula está disponível lá no meu YouTube. E o que eu tenho aqui? Né, eu tenho mesa, coloquei alguns itens de mesa, né, os itens de cima da mesa, arcos de balões e o painel. Que nesse caso aí eu utilizei a parede mesmo, né? Não tem nenhuma estrutura de painel, não tem nenhum tecido. Aí foi utilizada a parede. O arco de balões seria colocado na parede e tudo, a mesa, né? Então, aqui eu fiz um desenho da minha festa, dessa minha decoração, e foi tudo colocado em escala, mas em uma escala que eu posso converter para uma escala real. Como assim, Ara? Eu posso comparar todos esses itens aí, eles estão desenhados na mesma escala. Então fica muito fácil de eu montar essa decoração, eu bater uma foto dela e eu comparar a foto com um projeto digital. Por quê? Porque como ele vai estar dimensionado em relação ao tamanho real, né? Só que, claro, vai estar numa escala diferente porque o tamanho da minha tela do computador é diferente do tamanho lá do tamanho real, né? Do espaço onde eu vou montar a decoração. Mas é exatamente essa questão de você dimensionar.
Por quê? Porque quando você faz o dimensionamento, então vai estar em uma escala, ou seja, eu vou ter uma proporção entre o tamanho real e o tamanho desenhado, certo? Proporção entre todos os elementos que estão desenhados, entre todos os elementos que compõem aquele layout de decoração. Então, fica fácil você fazer essa comparação. Se você faz, né, de um tamanho diferente, coloca um tamanho qualquer numa mesa, vou só representar uma mesa aqui com um retângulo. Vou representar aqui a minha mesa e aí eu vou colocar essa minha mesa aqui e vou deixar ela, vou só botar um retângulo aqui na tela, vai dar certo. Essa mesa aí ela é representada por um retângulo, mas ela tem um tamanho. E aí, se eu coloco ela num tamanho diferente, a cabeça do unicórnio vai ficar de um tamanho diferente. Na hora que eu for fazer esse criativo aí de mesa, eu vou fazer num tamanho diferente que era para ser. Vai ficar pequeno ou vai ficar grande, vai depender do tamanho que a mesa tiver ficado. Se a mesa tiver ficado num tamanho muito grande, né, o criativo logicamente vai ficar grande também. Se a mesa tiver ficado pequeno, o criativo vai acabar ficando pequeno também, na minha mesa do tamanho real. Então, a importância de eu fazer esse dimensionamento é isso também, tá? Tanto eu pego o tamanho real e trago para cá, para minha escala do desenho, como eu pego os meus itens do meu desenho e trago para uma escala facilmente em tamanho real. E é fácil, é tranquilo, né? Fácil, é simples, pronto, é simples se fazer, tá? Não é tão fácil assim, mas é razoável, é simples. Você tendo a técnica certa, você sabendo fazer direitinho, dá super certo. Como dimensionar o projeto digital? Em escala, tá? Utilizando uma escala para eu poder manter uma proporção, e a escala é para todos os itens. Eu utilizei a escala X para mesa. Arranjo, itens de mesa, tapete, mesas, todos eles vão estar desenhados na mesma escala, X. Entendeu? Então isso é muito importante também, porque senão vai dar diferença, né? Se você coloca escalas diferentes, então ele dá diferença na hora que você vai comparar, fazer a comparação entre o desenho e a foto, certo? E aplicando a regrinha de 3 também dá pra você fazer, tá? Também dá pra você fazer por regrinha de 3. A escala que eu utilizo, nem precisa de regra de 3, não. A escala que eu utilizo nem precisa de regra de 3. Vou falar pra vocês qual é, já. Então vamos lá, quais as vantagens de um dimensionamento correto? Então, beleza, aqui, né, o porquê dimensionar, já falamos, que você consegue ter essa visualização, né, esse comparável com o real, e como o dimensionamento que é feito, que é em escala. Quais as vantagens de um dimensionamento correto? Tá? Quais as vantagens de você fazer um dimensionamento correto aí no teu projeto digital? Proporção entre criativos, expectativa realidade. Como assim, Yara? Como assim? Proporção, vamos de um por um, né? Proporção. Como é que eu sei o que eu tô querendo dizer com proporção? Exatamente quando eu vou bater a foto, que eu vou comparar. Se eu fiz o dimensionamento, então fica super tranquilo. Fica visualmente proporcional, sabe? Fica visualmente proporcional. Então eu consigo fazer essa comparação e vender essa ideia para cliente. Fica mais fácil para mim também, para eu trabalhar, inclusive com os criativos. Porque, por exemplo, eu faço lá a escala de X, tá? Então, nesse projeto digital que está aí na tela, que é o projeto digital aqui com o tema Pulpare. Beleza, nesse projeto digital aí, né, o da Mel. Da Mel e do Humberto, a Pulpare. Esses bonequinhos aqui do painel, aqui no meu projeto eles ficaram de um tamanho. E aí, digamos que eles ficaram no tamanho de 3 centímetros. Pronto, na minha tela eles têm o tamanho de 3 centímetros.
Como é que eu vou saber o tamanho que eu devo imprimir esse boneco? Por quê? Porque ele está lá na minha tela do meu computador. Então, quando eu for fazer isso, eu não vou imprimir um boneco de 3 centímetros. Um bonequinho de 3 centímetros é mais ou menos isso aqui, né? É bem pequenininho. Eu for colocar num painel, não vai dar certo. Olha o tamanho dele aí, que ele ficou no projeto digital. E aí, o que acontece? Fiz o meu projeto digital na escala X. Escala X. Certo? Eu fiz aqui meu projeto digital na escala X. O meu boneco, aí a bonequinha tem o tamanho, né? O tamanho da boneca no projeto digital. É igual a 3 centímetros. Quando eu for colocar isso aqui no tamanho TM, é o tamanho da boneca, não foi que eu falei? Eu TM aqui. Tamanho da boneca no projeto digital 3 centímetros. E o tamanho da boneca real, né? O tamanho de impressão vai ser 3, que é o tamanho dela, vezes X, tá? Que é a escala que eu estou utilizando. Ok? Então, aqui eu vou saber certinho qual é o tamanho que eu tenho que fazer a impressão dessa minha bonequinha aí, para que ela fique proporcional ao tamanho do meu painel. O meu painel, ele tem 2 metros de altura por 1 metro de largura, né? Então, quando eu for colocar no meu projeto digital, agora já não é multiplicação, é o contrário. É a divisão, tá? Ao invés de eu multiplicar, eu vou dividir. Então, isso que é trabalhar em escala. E aí eu vou conseguir fazer todos os meus criativos, por quê? Porque eu vou desenhar eles aqui no computador e eu vou saber qual é o tamanho que eu tenho que fazer ele. Tá certo? Qual é o tamanho que eu tenho que fazer esse meu criativo. Certo? Então, vai servir para os criativos, para todos os criativos, Yara, todos os criativos. Tanto os criativos para painel, como os criativos para mesa, tá? Quando eu faço isso, quando eu faço meu desenho em escala, então eu consigo dimensionar aí os meus personagens, todos os meus criativos no tamanho real. Eu coloco eles aqui na tela do meu computador, mas aí eu faço essa conversão para o tamanho real, certo? Se você não dimensiona, você pode ter retrabalho. Por quê? O retrabalho, né? O que eu estou falando em relação a retrabalho aí? Porque, por exemplo, se eu coloco aqui no projeto digital, ou então se eu não faço projeto digital, e eu imagino, não, eu vou pegar esse desenho dessa boneca aqui e eu vou imprimir ele para eu colocar no meu painel. E aí eu vou lá, mando fazer o boneco do tamanho de uma folha, por exemplo, do tamanho de uma folha. Só que o meu painel é uma folha A4. Só que o meu painel ele tem um tamanho, né, considerável. Quando eu vou montar a festa, quando eu vou montar essa decoração, eu levo lá a impressão e quando eu colo no painel, colei lá, aí veio mais de longe, né? Sempre veio mais de longe e dou aquela olhadinha pra ver como é que tá. Eu faço demais isso, mesmo com o projeto e tal, eu sempre gosto de dar uma olhadinha de longe. Então eu me afastei para dar uma olhada como é que tá. Beleza, fiz isso. Aí eu olho lá e vejo, poxa vida, a minha bonequinha ficou muito pequena. Ficou muito pequena. Aí você vai ter que se virar para poder correr e ir atrás de uma gráfica para mandar imprimir de um tamanho maior e você não sabe nem o tamanho maior, manda fazer metade da boneca numa folha, metade na outra, então manda imprimir numa folha A3, que ela é maior, né, o tamanho da folha A3, aí pronto, aí mandou fazer do tamanho da folha A3, aí é um painel, né, de Minitail, tipo esse aí mesmo, que ele é menorzinho, mandou fazer do tamanho da folha A3, e aí quando chegou lá, voltou, cortou todinho, colou no painel. Aí viu que ficou grande demais. Aí, meu Deus do céu, agora ficou grande demais. E agora? Agora eu vou ter que diminuir um pouquinho.
Volta na gráfica. Então, olha aí, você já fez 2 impressões aí que não deram certo, né? Por quê? Porque você não sabia qual era o tamanho certo da boneca. E a melhor forma de você saber é você desenhando, né? Fazendo pelo projeto digital fica muito mais tranquilo. Porque aqui eu consigo visualizar, eu vou mexendo no tamanho da boneca e eu vejo qual é o tamanho que fica legal para ser colocado aqui para ser colocado no painel. Então, fica muito tranquilo, gente. Fica sempre mais tranquilo. E aí, esse retrabalho, né? Você só trabalha uma vez, você evita isso. Como você já sabe o tamanho certinho, o tamanho dela, se ela é 3 centímetros na minha tela, então eu sei qual foi a escala que eu desenhei, eu vou simplesmente imprimir ela no tamanho 3x, entendeu? Eu vou imprimir ela no tamanho 3x. E aí pronto. Morreu Maria pra A, né? Como diz meu pai. Acabou, zerou o jogo. Aí você imprime uma vez só. Porque aquele tamanho que você vai imprimir, ela já tá, né, de acordo com o tamanho do teu painel, com a mesa, com todos os itens que ela já está combinando, já está proporcional a todos os outros itens da tua decoração, certo? Então, é muito importante isso aí, né? Hoje de manhã, eu fiz um orçamento, eu simulei um orçamento. Fiz os cálculos ao vivo, tudo bem certinho. Daquela decoração que eu fiz no sábado, né? Daquela decoração que eu desenhei, daquele projeto digital que eu desenhei no sábado. Então a gente foi pegando item por item, colocando preço de acordo com os valores que eu faço, que eu pratico, né? Aqui em Fortaleza, cada estado tem a sua realidade, mas eu fiz de acordo com a minha realidade aqui. E aí fui fazendo, colocando valor de item por item, todos os valores que deveriam ser considerados, tudo que deveria ser considerado e tal, e coloquei lá e fechei um orçamento. E aí eu fecho um orçamento para cliente, só que aí eu fico gastando com um monte de impressão, onde eu só poderia fazer, onde se eu tivesse feito tudo bem certinho, eu só fazia a impressão uma vez. E, gente, não é por nada não, mas uma impressão colorida aqui no tamanho A4 é R$3. Uma impressão colorida no tamanho A4, no papel fotográfico, é R$3. Então, no papel A3 fotográfico, dependendo da gráfica, é entre R$5 e R$6. Então não é tipo, é um valor muito baixo, tudo, mas é um custo a mais que tu tá tendo. E se esse custo é a mais, né? Tu fechou um valor com a cliente, fechou um orçamento, tu não vai chegar para a cliente, ei mulher, mas eu errei o tamanho aqui da boneca e aí eu tive que fazer outras impressões, então tu vai ter que pagar mais, tu não vai fazer isso, né? O que vai acabar acontecendo? Vai acabar diminuindo da tua margem de lucro. Então tem que ter esses cuidados. Esses cuidados, eles são para isso, para minimizar esses erros, para que a tua margem de lucro ela seja mantida, né? A margem de lucro ela é essencial, é prioridade, tá? É prioridade. Meu notebook está descarregando, certo? Então tem que tomar cuidado com isso. Esse desenho que eu coloquei aí do lado, desenvolvi o projeto digital e agora, né? É um dos modelos de post que eu estou engenhando festas. Por quê? Porque tem muita gente que tem essa dúvida, né? Yara, como é que eu faço para, tipo, desenhar o projeto digital, mas e aí agora, como é que eu vou fazer isso, né? Então, como é que eu vou pegar esses itens que estão lá? E aqui eu sempre estou dando algumas dicas, estou dando algumas ideias para vocês. Então, aqui, por exemplo, eu marquei os apliques, né? De papel, são os apliques aqui do painel, todos eles feitos de papel, tanto esse solzinho, quanto os nomes dos aniversariantes, quanto os bonequinhos. Esse aplique aqui suspenso, ó, embaixo da mesa. Esse aplique aqui do cilindro, o nome pro pare, né? As bandeirolas, essas folhagens aqui, todas elas a gente faz de papel, de papelaria. Dá para fazer de outros materiais? Dá, mas dá para fazer a maior parte de papelaria. Ó, tá vendo tudinho aqui eu marquei de papelaria.
E aqui, né, um arco de balões desconstruídos abaixo da mesa cavalete, para não ficar esse vácuo aqui embaixo, né? Como eu não utilizei uma outra mesa menorzinha e a mesa cavalete ela é aberta, ela não é fechada, então para não ficar esse vácuo aqui, eu coloquei esse arco de balões, uma linha de balões, né, desconstruída aqui embaixo, além dessa aqui da lateral, tá certo? Além dessa aqui da lateral. Como é que eu saberia se... Olha que interessante, como é que eu saberia se esse arco de balões aqui, fugindo um pouco do tema, mas é válido essa observação, né? Eu poderia pensar assim, vou fazer esse arco de balões aqui do lado, vai ficar legal. Beleza, mas um arco de balões embaixo da mesa, será que isso vai ficar legal? E aí eu vou e faço o desenho aqui e vejo que fica legal. Mas se não ficasse legal, e eu não desenhasse, eu não pensasse nisso antes, aí eu ia no dia lá, enchia um monte de balão, colocava lá, e aí quando eu botasse, aí eu dava a famosa afastadinha, né, pra dar uma olhadinha de longe, e não gostasse. Eu dissesse, não ficou legal, não ficou legal, não combinou. Ia tirar um monte de balão que tu já encheu. Olha o custo aí que tu teve, tá? Então são esses cuidados, certo? E o expectativa realidade, né? O dimensionamento correto, ele vai fazer com que o teu expectativa realidade fique perfeito. Como assim, expectativa realidade? Né? Quem me acompanhar um pouquinho mais de tempo sabe que eu gosto de fazer... O que é expectativa realidade? É a brincadeira, né? Tinha um negócio de um meme, expectativa da vida de empreendedora, né? Tudo o pessoal fazia, expectativa realidade. Então, vida de empreendedora, expectativa, é a mulher lá rica, descendo de um avião, com uma bolsinha aqui e um cachorrinho branquinho do lado, patricinha, né? Todo descendo do avião, riquíssima, passeando, luxando, ostentando em algum canto. E a realidade era ela sentada na frente de um computador, meia-noite, com uma xícara de café do lado, os cabelos tudo assanhado, né? Sem maquiagem nem nada, trabalhando. Então, quando eu vi isso na internet, quando deu esse boom aí desses memes, né? Tava todo mundo fazendo expectativa realidade e tudo. Aí eu parei e disse, caramba, dá pra fazer a expectativa realidade dos layouts de decoração que eu faço, que é o projeto digital e a foto da festa. Então eu comecei a fazer isso aí, né? Comecei a fazer isso aí e a incentivar outras pessoas a fazerem também. A galera começou a fazer e foi super legal, tá? Então é o que eu chamo de expectativa realidade. A Sandra tá dizendo, aqui é R$ 5 também, a folha A4, pelo amor de Deus, a folha A4 é R$ 5. Eu acho caro, R$ 3 aqui, e lá onde a Sandra mora é R$ 5. Yara, você desenha todos os criativos no PowerPoint? Faço todos eles no PowerPoint. Os bonequinhos também faço tudo no PowerPoint. Eu faço projeto digital, faço desenhos, né, de personagens e faço estampas também no PowerPoint. As estampas, elas servem para eu entregar uma festa mais personalizada ainda para minha cliente, né? Então eu crio ali uma estampa nova e eu utilizo nas peças de MDF que eu utilizo para fazer as alturinhas da mesa. Eu utilizo nos toppers, onde der para eu utilizar, nas bandeirolas, né? Bandeirolas, se eu utilizar bandeirolas, então eu faço tudo no PowerPoint. Eu faço. Se for a única coisa que não dá para fazer no PowerPoint é fazer desenho de painel. Tipo assim, tu vai mandar fazer um painel sublimado. Aí, não, eu quero fazer o desenho aqui, eu quero criar um desenho para eu mandar sublimar em um tamanho gigante, né? Aí eu realmente não recomendo fazer no PowerPoint. A única limitação que eu vejo para o PowerPoint, certo? Que até hoje eu já tive para o PowerPoint, porque todas as outras coisas eu resolvo tudo nele. O PowerPoint, hoje à tarde eu estava conversando com a Solange e a gente estava conversando sobre isso, né? Que tipo, o PowerPoint ele não foi um programa criado para a gente fazer desenho,
pra gente fazer projeto digital. Não, ele é e inclusive ele é um programa razoavelmente simples, né? E ele foi criado para quê? Para você fazer slides para apresentar na escola, para apresentar no trabalho. O intuito do PowerPoint é esse, é você desenvolver apresentações, né? Apresentações de algum conteúdo, de aula ou então de trabalho, de palestra, essas coisas assim. Ele foi criado para isso, só que ele tem funções, né, que servem para fazer todas essas outras coisas. E é um programa que eu acho que quase todo mundo que tem computador tem um PowerPoint instalado. Aí ele tá lá bem quietinho, bem adormecidinho, ninguém dá valor ao PowerPoint, né? Tá lá adormecidinho, o bichinho bem quietinho no canto dele. Aí a gente vai lá, pega ele e faz o quê? Utiliza ele para dar um salto aí na nossa vida como decoradora, né? Porque foi o que aconteceu comigo. Eu dei um salto quando eu comecei a fazer projeto digital. Eu comecei a melhorar os layouts das minhas festas, eu comecei a conseguir pensar em festas mais criativas, né? Eu comecei a resolver a questão de que a cliente ela chegava e dizia assim, mas eu queria ver uma foto. Eu disse, tudo bem, eu não faço a foto, mas eu faço o desenho do tema que você quiser. E aí eu já fazia o desenho, qual é o seu tema. E aí já fazia o desenho, né? Já mostrava, apresentava e tudo. Então a gente falou sobre isso, inclusive, semana passada, com mais detalhes, né? Como é que eu faço isso. Então, resolveu o meu problema nisso, tá? Agora, para arte, para sublimar, fazer em tamanho grande, ele não dá certo, por quê? Porque ele salva a imagem numa boa resolução, sem sombra de dúvidas. O PNG lá do PowerPoint, ele dá uma resolução bacana, mas não é o suficiente, não é uma resolução suficiente para tu mandar sublimar, mandar imprimir numa escala muito grande, certo? Então é importante a gente, a única limitação que eu vejo, né, dele é essa. O resto, até outra coisa também, inclusive eu fiz uma aula porque eu sempre falava isso, né? E aí sempre tinha alguém que dizia, mas Yara, tu fala, faz um vídeo pra gente ver e tal. Artes de personalizados também, até os personalizados eu fazia no PowerPoint. Hoje eu não faço mais porque eu tenho a Silhouette, que é a máquina de corte, então eu já desenho lá no programa da Silhouette. Eu já utilizo o programa dela para desenvolver lá as artes dos meus personalizados. Mas antigamente eu fazia no PowerPoint também. Caixa milk, todo tipo de caixa. Caixa milk, caixa pirâmide, caixa bis, aquela caixa bis dupla, né? Fazia demais. Aqueles cubinhos, a caixinha que é toda quadradinha no formato de cubo. Caixa sushi. Fazia, menina, eu fazia tudo nesse PowerPoint. Tudo. Hoje eu só não faço mais lá. Realmente por conta que hoje eu faço no programa da Silhouette Studio. Você é fera no PowerPoint, que é isso? Eu estou dominando esta ferramenta. Certo? Então, vamos lá. O expectativa realidade é isso, né? Pronto, coloquei aqui, inclusive, 2 exemplos de 2 pessoas que aprenderam a fazer comigo. Olha que legal. E aí eu incentivo, né? Pessoal, lá nas minhas redes sociais, eu posto lá o expectativa realidade. Então, vocês que estão aprendendo a fazer projeto digital, faz também as expectativas realidade de vocês. E aí as minhas fizeram e até me postaram, eu repostei, repostei no meu Instagram. Na época, era a época que eu fazia conteúdo no meu Instagram. Hoje eu faço tudo lá, todos os meus conteúdos são no Engenhando Festas, né? No Instagram eu compartilho só algum bastidor do Engenhando Festas, eu compartilho no meu dia a dia mesmo, normal. Mas olha aí como é legal essa brincadeira do expectativa realidade. Essa primeira, que é a Realiza Festas Petrópolis, ela não colocou expectativa, colocou projeto, né? Mas é o projeto digital, né? A expectativa é o projeto digital. Ela fez uma festa para um policial, eu acho que era um policial, até fiquei na dúvida agora, não sei nem se eu tô falando besteira aqui, mas o tema, né, era o tema policial. E aí ela foi desenvolver o projeto todinho
no PowerPoint, ó, fez o desenho todinho. E aí depois ela só pegou e desenvolveu na prática. E aí quando ela foi com tal tudo dimensionado, tudo bem bonitinho, quando ela partiu para o lado da prática, ela já tinha o tamanho certinho de tudo. E aí quando você olha daqui para cá, né, a gente percebe o quê? Que a proporção entre o painel e os cilindros aqui, por exemplo, tá a mesma proporção aqui da foto, tá? A diferença que a gente percebe é só pela questão do ângulo, um pouquinho, né? O ângulo que a foto foi batida de cima. Se você bater a foto assim mais de baixo mesmo, para ficar bem de frente, no mesmo ângulo do projeto, que o projeto é a visão frontal, né? Então, se tu bate a foto nesse mesmo ângulo, aí teria ficado exatamente igual. Mas a gente dá para perceber que visualmente, ó, os elementos, né, todos os elementos, ficou tudo bem certinho, né, tudo bem feitinho e ficou muito massa, né? Então, depois que ela faz isso aqui, isso aqui já é um portfólio para ela. Quando ela for apresentar o projeto digital para a cliente, ela diz assim, olha, tá aqui esse aqui, ó. Esse aqui, essa festa aqui que eu fiz esse projeto digital e aqui, olha como foi que ficou a festa. É um trabalho dela. Isso aqui foi um trabalho dela, que ela já vai, é um belo de um portfólio para ela apresentar. Por quê? Porque aí a cliente dela já vai saber o quê? Ela vai dizer que ela vai desenhar a festa da cliente dela, né? E aí a cliente dela já vai saber, poxa, do jeito que ela desenhar, ela vai montar no dia. Então aqui eu posso confiar. Aqui a cliente ela ganha confiança aí. E isso é legal, é novidade, porque não é toda decoradora que faz projeto digital. Né? Ainda não. O intuito é que mais na frente muita gente faça, porque realmente é uma ferramenta tão legal, muito bacana, mas hoje são pouquíssimas que fazem, né? E é uma experiência muito bacana para cliente, tá? E aqui do lado, esse outro tema, né? O tema do Lucas Neto, que foi a Realize, que fez também, ó, como ficou o comparativo. Essa aqui da Realize, eu acho que quando ela aprendeu a fazer projeto digital, se eu não me engano, ela já tinha feito essa decoração. Ou não, ou eu tô falando besteira, não sei. Porque eu recomendo para as meninas, né? Tipo, ó, você tá aprendendo a fazer agora. Não dá pra, tipo, expectativa e realidade. Vou fazer expectativa e realidade de quê, Yara? Faz expectativa e realidade de alguma festa que tu já fez, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Pega uma festa que tu já tenha realizado e desenha ela. E aí deixa o desenho tal qual, entendeu? Não tem nada que te limite em relação a isso. Na hora que tu for apresentar, tu vai dizer, ó, isso aqui foi um desenho, né? Se alguém perguntar, isso aqui foi um desenho que eu fiz depois, né? Quando eu comecei a trabalhar com o projeto digital, quando eu comecei a implementar o projeto digital aqui na minha empresa, eu comecei a desenhar as festas que eu já tinha feito. Mas olha como fica tal e qual. Então é uma forma de você estar apresentando também, se você já tem um tempinho no ramo, né? Se você está começando mesmo, nunca montou uma decoração, então vai e parte direto para o projeto digital. Enfim, eu não lembro ao certo se ela realmente desenhou isso antes ou depois. Mas olha como dá para você perceber, né? Fez aqui o arco de balões, colocou aqui as mesas, um cilindro, esse display aqui com o bonequinho e os criativos aqui do painel. Certo? Então, aqui zerou o jogo, né? Olha como é legal essa questão de expectativa e realidade. Se elas tivessem feito dimensionado de qualquer jeito, não tivessem feito dimensionamento da forma correta, quando a gente fosse fazer esse comparativo aqui, ia ter uma mesa muito grande, ou então um desenho que ia ficar muito grande, ia ficar o comparativo, você não ia conseguir visualizar uma proporção entre todos os elementos da tela. Por quê? Né? Porque por causa da escala, né? Por causa da escala. Aqui eu tenho esse quadro, tem o tamanho dele, e aqui eu tenho a minha garrafinha, tem o tamanho dela.
Aí eu vou lá, faço um desenho, eu colocar a garrafa maior do que o quadro. Quando eu for comparar o desenho com a foto, é claro que eu vou perceber uma diferença. Vai ficar, você vai olhar assim e vai dizer, poxa, isso aqui tem alguma coisa errada aqui, né? Tem alguma coisa errada aqui. Tem algo aqui que não está certo. É exatamente o tamanho que ficou diferente. Colocou a garrafa maior do que o tamanho do quadro, essa garrafa é menor, né? E tem uma proporção aqui. A garrafa é mais ou menos a metade da altura do quadro. Então, como é que eu faço? Eu vou desenhar um quadro lá e depois vou colocar a garrafinha e vou deixar o tamanho da metade? Não, é muito melhor eu saber o tamanho do quadro, saber o tamanho da garrafa, colocar todos os dois na mesma escala, fazer o dimensionamento correto e colocar lá no projeto digital. E isso é muito difícil. Não. Parece ser difícil, mas não é tão difícil assim não. Não é tão fácil, mas também não é tão difícil, certo? Aí vem a Mariazinha e diz, mas eu sou péssima em matemática. Deixa eu ver aqui se está muito longe de eu revelar a minha escala para vocês. Tá, lá no final, vou revelar logo, para eu poder dar exemplos aqui. Mas eu sou péssima em matemática, gente. A escala que eu utilizo é a escala de 10. Por que eu escolhi o 10? Porque eu acho mais fácil trabalhar com a escala de 10. Que o 10, basicamente o 10 é eu aumentar 0 ou diminuir 0. Né? Por exemplo, o exemplo da bonequinha que eu falei mais cedo. A minha bonequinha ela é 3 centímetros lá no projeto digital. Então, no real, ela vai ser o quê? A escala é de 10, né? Então, o x aqui é 10. Vai ser 3 vezes 10, que é 30. Então, eu mando imprimir a minha bonequinha em um tamanho de 30 centímetros. Mas, Yara, a boneca não é 3 centímetros. Se a boneca for 3,5 centímetros, 3,5 vezes 10, eu só vou movimentar a casa aqui uma vírgula para direita. Então, vai ser aqui, ó, 30, vou botar aqui vezes 10, porque senão vai bugar, né, sério, de quem chegar depois. 3,5 vezes 10 vai dar 35 centímetros. Certo? Então, isso aqui para eu tirar o quê? As minhas medidas do projeto digital para o tamanho real. E para eu fazer o contrário, né? Para eu fazer o contrário, eu tenho um painel aqui, que ele é um painel redondo. Ficou bem redondinho aqui. É um painel redondo, certo? Que tem um diâmetro de 1,6 m. 1,6 metros. 1,6 metros são 1,6 metros é 1,60 m, né? Que 1,60 m são quantos centímetros? 160 centímetros. Beleza? 160 centímetros. Quando eu for desenhar aqui esse painel lá no meu projeto digital, ao invés de multiplicar, porque agora eu estou fazendo o contrário, eu estou trazendo da escala real para a escala do desenho, então eu não vou multiplicar, agora eu vou fazer o contrário, vou dividir. Então eu vou dividir isso aqui por 10, que vai ser 16 centímetros, né? Eu volto aqui a vírgula na casa, ou então eu corto aqui o 0, tá? Então, é basicamente isso, multiplicar e dividir por 10. O 10 eu acho mais fácil. Eu utilizo a escala de 10 simplesmente pelo motivo de eu achar mais fácil, porque eu só vou acrescentar zeros e cortar zeros, ou então movimentar uma vírgula para a direita ou para a esquerda. Eu acho uma das formas mais práticas, e é essa a escala que eu utilizo, certo? Então, assim,
Se mesmo assim, mas eu tenho dificuldade em matemática, de fazer esses cálculos de 10, calculadoras em ajuda, tá? Usa uma calculadora que dá certo também. Aí você poderia utilizar qualquer outra escala, qualquer outro número, já que vai fazer na calculadora. É porque eu gosto de fazer de cabeça, porque aí eu gosto de facilitar a minha vida, né? Porque aí eu faço de cabeça. É muito fácil de eu fazer esse cálculo aqui de cabeça, certo? Eu acho, tá? E isso dá muito trabalho. Dá muito trabalho. Talvez dê trabalho, mas é um trabalho a mais que você oferece para ter um trabalho a menos mais na frente. Filosofei agora, né? É um trabalho a mais que você faz para você ter um trabalho a menos mais na frente. Como assim, Yara? Falei dos retrabalhos, falei de você imprimir a folha mais de uma vez. Tipo, isso aí é você trabalhar e gastar, né? Ter gastos a mais, é você trabalhar mais e você gastar mais. E ainda correr o risco de não ter uma gráfica para se for um domingo. Você está montando uma decoração um domingo de tarde. Achar uma gráfica, meu amigo, minha amiga, aberta num domingo de tarde vai ser uma missão não tão fácil. Para esse exemplo que eu dei, né? O exemplo que eu dei mais cedo é de você imprimir o criativo em um tamanho incorreto, tá certo? Então vai ser uma missão mais difícil. Só que aí quando você faz o desenho, quando você tem o desenho, quando você já tem tudo esquematizado, então você facilita isso aí. A probabilidade disso acontecer com você é quase zero. É quase zero, tá? Outra coisa, que quando tá desenhado, tudo lá bem certinho, no dia é só você chegar e você montar tudo, né? Montar tudo. Outra coisa, que você apresentar, são tantas vantagens que essa questão do trabalho, de dar trabalho e tudo, compensa, entendeu? Que compensa, tá? E eu não tenho nenhum pingo de paciência para isso. O que que eu digo numa situação dessa, né? Isso aqui, gente, essas frases que eu tô colocando aqui são frases que tem gente que manda pra mim, viu? Todos esses conteúdos aqui, algumas perguntas que eu coloco, algumas coisas que eu coloco aqui, são dúvidas que vocês me enviam. Às vezes eu abro aquelas caixinhas de pergunta lá no direct, lá no Instagram, no Stories, né? E aí eu recebo essas perguntinhas e tudo, e eu tô aproveitando esse momento para responder essas perguntas, né? Então eu já recebi isso aí, eu não tenho nenhum pingo de paciência para isso. É aquele negócio, se você... Quando é que a gente não tem paciência para alguma coisa, né? Quando a gente acha que é difícil. E quando é que é difícil, vamos voltar para a filosofia do final de semana, né? Difícil é tudo aquilo que a gente não sabe fazer. Então, quando você começa a mexer, quando você começa a treinar, você começa a aprender e tudo vai se tornando mais prático, vai se tornando mais fácil e vai se tornando mais prático também, certo? Então, essa questão de, tipo, não ter uma paciência é muito pra... você tem que ser resiliente no começo, né? Porque é um processo de aprendizado, então todo processo de aprendizado, ele é árduo. Ele é árduo. Você imagina assim, você aprender, hoje já tem, se você for aprender a fazer pelo meu conteúdo, já tem aulas e aulas lá. E eu, que na minha época tive que aprender sozinha, só porque eu tinha vontade mesmo, tava na raça aquele negócio. Não, eu quero fazer projeto digital. Eu quero fazer, eu tenho que dar o meu jeito, e eu não queria fazer num programa muito complicado. Eu queria um programa simples. E aí depois caiu a minha ficha. Poxa, eu faço tanta coisa no PowerPoint, eu vou tentar fazer projeto digital lá no PowerPoint também. E aí comecei a mexer lá nas ferramentas e fui vendo que eu não preciso saber de todas as funções do PowerPoint. Tipo assim, quando eu digo assim, tem que dominar o PowerPoint, é dominar as funções necessárias para você fazer os seus projetos, desenhar os seus personagens, fazer as suas estampas, fazer os seus personalizados, fazer qualquer coisa que você for fazer lá de desenho,
Então, são funções específicas, não é o programa todo, entendeu? Não é o programa todo, são apenas funções específicas, sabe? E eu fui desvendando isso aí tudo sozinha. Fui desvendando tudo isso aí sozinha no PowerPoint, né? Então, tu imagina aí, tinha dias que eu chorava, mesmo. Não tem gente que diz assim, ah, Maria, tu devia ter vergonha de dizer um negócio desse e tal, não sei o que. Não, porque eu não tô aqui pra me passar na internet, eu tô aqui pra mostrar a minha realidade, né? Se fosse pra me passar, só pra começar, eu ia estar todos os dias aqui, todos os trinques e tudo aqui é o meu dia a dia. Meu cabelo bagunçadinho, minha maquiagem básica. Então, a minha missão aqui não é essa, não é se passar. A minha missão aqui é compartilhar os meus aprendizados, compartilhar o que eu faço na minha empresa aqui com vocês, certo? Então eu chorava mesmo. Eu ficava, meu Deus, esse negócio aqui, como é que eu vou fazer? Não tá dando certo. Aí tudo, aí ia comer chocolate, ia comer pizza, alguma coisa assim, para poder espairecer um pouco, para poder voltar e tentar mexer de novo, entendeu? Então, hoje já tem tudo, né? Já tem algumas aulas que se você assistir, você já consegue fazer, tá? Mas enfim, se não vem ao caso. Então vamos lá, jeito errado e o jeito certo que eu considero, tá? É o jeito errado e o jeito certo que eu considero. Agora deixa eu diminuir aqui que agora eu não vou mais fazer cálculo nem mostrar quadrinho agora não. Só tomar um pouquinho de água. Meu nariz nem tá vermelho, ó. Quem tava na live de hoje de manhã, amanheci hoje, o nariz escorrendo direto, que eu fui mexer com poeira. Aí pronto, aí já era. Não fui na hora da live, vez por outra eu parava a live um pouquinho pra suar. Eu disse, gente, quando fosse eu passar o dia todo nessa arrumação aqui, vocês vão ver quando for na live de 5h30, eu vou estar com o nariz, a ponta do nariz vermelha, mas parou. Depois do almoço, ele deu uma diminuída. Enfim, tá? Enfim, vamos lá. O jeito errado que eu acho é fazer no olhômetro, né? Porque exatamente você fazer no olhômetro, você não vai dimensionar. Então se você não dimensiona, a gente já viu aí o que pode acontecer, né? Eu não coloquei nenhum exemplo de algum projeto digital que eu tenha feito que eu não tenha dimensionado corretamente para poder comparar, porque realmente não teve. Não teve. Eu sempre desenhei tudo na escala, tudo bem certinho, tá? E eu só fui atentar que isso poderia ser. Eu sempre. Essa foi uma das coisas que eu sempre fiz certinho desde o início. Então, na minha cabeça, isso não seria um problema. E aí, depois, quando eu comecei a ensinar, aí eu percebi que as pessoas não estavam dimensionando, e aí eu comecei a perceber que isso era um problema, né? Que eu tinha que falar sobre isso, conscientizar as pessoas sobre a importância do dimensionamento para manter a proporção, para poder fazer tudo bem certinho. Mas eu não, de início, logo, eu não tinha atentado nisso, não, tá? Então, fazendo o olhômetro, não dá certo. Aquele negócio, fazendo o olhômetro, eu vou olhar aqui para essa garrafa, vou botar a garrafa e boto lá o tamanho dela. E aí eu vou, né, eu posso pegar uma imagem, ó, e a garrafa tá bem aqui, ó. Aí aqui a garrafa tá maior do que um quadro, né? Aí eu vou e eu coloco lá. Faço meu desenho. Depois eu vou botar a foto aqui da garrafa do lado do quadro e vou comparar com o meu desenho. Aí tá lá a foto desse tamanho e o desenho tá essa proporção aqui entre a garrafa e o quadro. Aí aquele negócio, você vai olhar, qualquer pessoa que olhe vai olhar e vai dizer assim, esse negócio aqui, essa proporção aqui, tem algum erro de proporção aqui. Né? Tem algo de errado aqui, tá? Então fica bem visível essa questão. E aí no olhômetro você corre o risco, né, de cometer esse erro aí, de não fazer o dimensionamento correto. E o jeito certo é dimensionando certinho. Lembra, a escala que eu utilizo é a escala de 10, tá? É a escala de 10. Por eu achar mais fácil. Eu acho super mais fácil trabalhar com a escala de 10.
É a única escala que dá para trabalhar? Não, você pode trabalhar com qualquer outra escala. Você escolhe um número e aí quando você for converter do desenho para o tamanho real, você multiplica. Porque aí você vai estar aumentando o tamanho real é maior. Quando você for fazer o contrário, quando você for fazer do tamanho real para saber o tamanho lá do desenho, aí você vai dividir, porque aí o tamanho do desenho é menor. Então é isso, dividir e multiplicar por quanto, Yara? Pelo número que você vai escolher para ser a sua escala. Então, eu escolhi o 10. Tchau, tchau, Gleison. Então, eu escolhi o 10, mas poderia ser qualquer outro número. Só por essa questão mesmo de cálculo e tudo, eu fui lá e eu escolhi aí a escala de 10, tá certo? Então, o dimensionamento, ele é super importante. E aí, o passo a passo, né? É você tirar as medidas, converter em escala e desenhar. Isso aqui, esse passo a passo aqui é para que situação? Para a situação em que você vai utilizar o projeto digital para fazer, por exemplo, teu acervo virtual. Quando tu vai fazer o acervo virtual, né? Tu vai começar a desenhar os teus móveis, os teus itens que tu tem no teu acervo, que para tu utilizar nas decorações, né? Então você vai lá, tira todas as medidas da cômoda, vai lá, tira todas as medidas da cômoda, converte para escala e aí coloca no desenho, certo? Então tira as medidas, tem que tirar as medidas. Como é que eu vou saber o tamanho se eu não tirar as medidas? Não, eu vou olhar, aí eu acho que ali tem 40 centímetros de altura. Então, se tem 40 centímetros de altura, aqui a escala de 10 que eu estou utilizando vai ser 4 centímetros aqui no meu desenho. Pronto, aí pronto, resolvi o meu problema, Yara. Tem 40 centímetros, eu tenho certeza. Aí você vai lá com a fita e mede, a mesa tem 70. Entendeu? Então, é importante tirar as medidas. A fita métrica é a sua amiga, né? Sua aliada nesse ponto aí. Tirou as medidas, converte para a escala e desenha. Pronto, não tem erro. Seguiu esse passo a passo, seguiu essa sequência, aí tá beleza. Então, aqui eu dei o exemplo dei até o exemplo aqui do painel, né? O painel aqui, o diâmetro do painel é 1,60 m. Beleza. A cômoda, vou botar aqui valores, eu não lembro de cabeça, vou colocar aqui só pra gente poder ter um exemplo. Digamos que ela tem aqui 1,2 metros de largura e tenha 70 centímetros de altura. Para eu fazer a conversão, eu tenho que colocar tudo na escala de centímetros, né? Então, aqui 1,2 metros é 1 metro e 20, né? 1 metro e 20 centímetros. E 1 metro tem quantos centímetros? Tem 100. Então, vai ficar 120 centímetros por 70 centímetros. Beleza. Como esse aqui é o meu tamanho real, que é o tamanho maior, né? O desenho no projeto digital é o tamanho menor. Então, o que eu faço? Eu vou dividir por 10. Para eu fazer essa divisão por 10, eu vou só, no caso aqui que é 0, né? Tô pegando o número fechado, então eu vou só cortar esses zeros aqui. E aí, esse meu desenho lá no projeto digital vai ser um desenho que vai ficar com 12 centímetros de largura por 7 centímetros de altura, lá no meu projeto digital, tá? Então, é basicamente isso. E aí, eu mantenho essa proporção, ela toda bem certinha, né? Mantenho essa proporção aí. A mesa vai ficar tal qual, né? Vai ficar tal qual na hora que eu for fazer o comparativo, na hora que eu for colocar lá a expectativa realidade. E aí vai facilitar, né? Até nessa questão do portfólio, de eu poder utilizar isso no meu portfólio, ok? Então esse é o passo a passo.
Dica prática, né? A dica prática que eu coloquei aqui foi a minha escala de 10, que eu tinha colocado aqui no final, mas eu revelei antes para poder fazer aqui esses cálculos, né? E exemplificar para vocês, tá? E se inscrever no meu canal, não esquecer de se inscrever no meu canal, deixar um like. Todo youtuber, né? Todo mundo que tem YouTube tem que falar isso no final dos vídeos. Eu esqueço, muitas vezes eu esqueço. Então vai lá, se inscreve, deixa o seu like, ativa o sininho para receber as notificações. Um cheiro para vocês. Até amanhã. Boa noite. Tchau, tchau.